Você já se perguntou o que aconteceria se o lagarto conseguisse infectar toda a cidade? Pois é, eu vou explicar isso nesse vídeo. Galera, é basicamente uma teoria, tá? Isso aqui que eu vou explicar pra vocês, mas eu acho que vai dar um pouco certo. Por quê? Existem algumas coisas que eu consigo me inspirar nisso. São jogos, HQs, e principalmente o The Amazing Spider-Man 1. Não tô falando do filme, eu tô falando do jogo. Claro, eu não vou me basear somente nisso, vou me basear mais em si no personagem, na história que foi contada. E pra isso eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que aconteceu, qual era a situação toda. Beleza? Vamos lá então. Galera, prestem bem atenção numa coisa. Curt Connors, quando ele se transforma pela primeira vez em lagarto, ele usa uma dosagem pequena. E por que pequena? Vocês veem ali que ele não fica controlado, ele fica descontrolado. E ele não tem personalidade própria, ele não pensa, ele simplesmente ataca. E o único instinto que ele tinha era a única memória que ele tinha recentemente do Curt Connors, que era enfrentar o Dr. Rafta, eu acho que era esse o nome dele. Enfim, aquele cara ele tava dentro do carro e o objetivo do Curt Connors quando ele saiu da Oscorp era justamente encontrar ele e provar que o braço dele foi regenerado. Então o lagarto ele foi guiado por esse último instinto, ele ainda não tinha personalidade. Olha só que interessante. Então o filme vai seguindo e ele consegue uma personalidade. Por quê? Porque a dosagem foi aumentada. E o Dr. Curt Connors, ele mesmo fala isso, a dosagem foi aumentada. Testando aqui tantos miligramas, não sei quanto que ele falou lá naquela hora. Mas, eu tô deixando a cena aí pra vocês. O regenerativo, a dosagem foi aumentada para 200 miligramas. Olha só, eu sei que é interessante quando a gente pensa isso, porque se você parar pra pensar certinho, você vai entender que precisa de uma certa quantidade ali para que você se torne lagarto. E por que ele queria infectar toda a cidade? Ele queria infectar toda a cidade justamente pelo motivo que o lagarto ele é mais inteligente, e isso é verdade, isso é até mostrado, né, algumas horas ali, ele fazendo algumas coisas bem interessantes como lagarto, ao invés de como Curt Connors, né? Ele é mais ágil, ele é mais forte, ele é mais resistente e, por incrível que pareça, ele regenera membros. E isso, cara, nós humanos não conseguimos fazer. Então, pensem bem, se você consegue um nível de adaptação tão forte, logo é uma evolução da espécie humana, e isso faz sentido pra caramba. Inclusive é por isso que eu falo, eu adoro a motivação do Dr. Curt Connors no Espetacular Homem-Aranha 1, é simples, mas funciona, diferente de algumas outras aí que é totalmente viajado, tipo a do Mistério, por exemplo. Mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? Se você gostou da motivação do cara, isso aí não é problema meu. Mas vamos lá, a gente está falando da teoria de que se a cidade inteira fosse infectada, se o plano dele desse certo. Vamos adentrar nisso agora. Pensa bem. O cenário é o seguinte, o Peter acaba de encontrar o Capitão Stacy, o Capitão Stacy acaba de conseguir salvar ele ali naquela situação, e o Capitão Stacy está atirando ali no nitrogênio líquido, enquanto o lagarto ele começa a se regenerar. Nessa realidade alternativa, ele consegue se regenerar um pouquinho mais cedo, entendeu? Ao invés de ele conseguir se regenerar ali depois de um certo tempo, até o Peter já tá lá em cima da torre, na verdade, ele consegue se regenerar mais cedo. Ele chega, faz a mesma coisa que ele fez com o Capitão Stacy, machuca ele e começa a subir. Peter olha pra trás e ele vê o lagarto subindo e se aproximando cada vez mais. Ele começa a ficar com medo, ele começa a acelerar o processo. Na hora que ele chega lá em cima para trocar os dispositivos, o lagarto consegue derrubar ele, agarrar ele e desfazer do dispositivo que ele ia colocar ali no lugar, que não iria infectar a cidade inteira, né? Que iria ser a cura pro lagarto. Ele consegue simplesmente pegar aquele negócio e jogar longe. E já era pro Peter. Agora já era pro Peter. O Peter cai e agora ferrou. O que vai acontecer? O dispositivo é lançado. E ao invés de ser um grande clarão azul, igual foi mostrado no filme, mas diferentemente do filme, ao invés de ser um grande clarão azul, é um grande clarão verde. Não, ninguém virou Hulk, mas olha só. É um grande clarão verde e todo mundo na cidade agora vai ser infectado como lagarto. Claro, em dosagens menores. Por quê? Porque não tem como ele dar a mesma dosagem específica como uma seringa nas outras pessoas. Então serão lagartos um pouco mais burros e inconscientes, assim como ele era em sua primeira transformação.
mas serão todos lagartos. Peter não vai se infectar, porque ele já é uma cross-species genetics. O que é uma cross-species genetics? É uma espécie de cruzamento, ou seja, um cruzamento genético de espécies. O Peter já é entre um humano e uma aranha, e deu super certo, como vocês podem ver, o cara se tornou Homem-Aranha, é quase um cruzamento genético perfeito. Na verdade, é um cruzamento genético perfeito, mas enfim. Então ele não vai se transformar em lagarto, ele é meio que imune a isso, entendeu? É como se fosse uma outra espécie, não vai conciliar as duas, entendeu? As três, na verdade. Então o Peter, ele vê aquilo e ele fica desesperado. Agora ferrou, agora ele precisa fazer alguma coisa. Então, a única opção que ele pensa é tentar conversar com o Capitão Stacy, ele estava próximo dele. Então o que o Peter faz? Ele se livra do lagarto rapidamente, ele consegue fazer isso, até porque o lagarto, ele não tem mais interesse, o plano dele foi concluído. O que ele vai fazer com o Peter ali? Foda-se, ele pode matar o Peter, mas ele pode matar ele depois também, que vai ser bem mais fácil, com uma legião de lagartos acompanhando ele. Então, Dr. Curt Connors olha e simplesmente foda-se, ele resolve apreciar aquela visão toda. Peter se aproxima do Capitão Stacy e vê que ele está ferido. Então o Capitão Stacy, ele inspira aquele gás, e aí ele vai e começa a se transformar em lagarto. E ele começa a se curar. O Peter vê na frente dele, ele se curando naquela área onde ele foi afetado, onde ele foi enfiado aquelas garras do Dr. Curt Connors. Então ele vê e fala, cara, ferrou. E aí a única coisa que ele pede pro Peter é proteja a Gwen. Proteja a Gwen, entendeu? E o Peter olha aquilo e ele lembra da Gwen. Ele lembra da Gwen e aí ele sai desesperado atrás dela. Pra quem não se lembra, no filme, no momento antes da guerra toda acontecer, do Capitão Stacy subir lá em cima da Oscorp, a Gwen entrega pra ele o dispositivo que é a cura pro lagarto. E ele fala pra ela, olha, você fica dentro do carro, né? Ele coloca ela dentro do carro. Naquele momento, pessoal, eu acredito que o Capitão Stacy seria esperto o suficiente pra falar, ó, tira ela daqui, pelo menos leve ela pra um lugar seguro. Por quê? Porque se acontecesse alguma merda e desabasse coisas de lá, ou até mesmo o lagarto visse que a Gwen está lá embaixo e tentasse descer lá embaixo pra afetar o Peter ou o Capitão Stacy, alguma merda aconteceria. Ainda mais com aquele último pedido que ele fez pro Peter no primeiro filme. Então, acaba que ele olhou e falou, cara, não vou deixar isso acontecer. Então ele pediu pro policial ali, o policial amigo, se distanciar. Galera, a situação era tão crítica em Nova York nesse momento que vários bairros, né, além de toda a cidade estar infectada, vários bairros também estavam infectados e eles não sabiam com quem estava lidando. Então o policial seria esperto o suficiente para manter os vidros fechados. Beleza, naquele momento, muitas pessoas começariam a se tornar lagartos e o policial começaria a andar mais rápido para isso. Peter não tá com seus lançadores de teia, não sei se vocês se lembram, mas eles são quebrados pelo Dr. Curt Connors. Então ele começa a correr pelos prédios, igual um maluco, pulando de prédio em prédio, procurando a Gwen, entendeu? Tentando ligar pra ela. E aí ele consegue fazê-la atender. Ele pergunta onde é que ela tá, ela fala a rua onde é que ela está, ela pergunta pro policial. E então o policial que tá dentro do carro, ele informa a rua onde eles estão e ele vê algumas pessoas ali precisando de ajuda. E como dever dele, ele precisa ajudar. Então ele fala, espere no carro. Ele sai. Logo, a Gwen está sozinha dentro do carro, fechado. Peter fala pra ela, não abre esses vidros por custo nenhum. E ela se lembra do policial que abriu a porra da porta. E ele já começa a sentir os sintomas. Cuspir. Ele já começa a cuspir, a tossir. Então ela pega a blusa e coloca na cara. Peter começa a correr insanamente até chegar até ela. E aí finalmente ele consegue. Quando o Peter consegue chegar até ela, tem lagartos tentando quebrar a porta, tentando quebrar a janela. E isso tá quase se concretizando. Então o que ele faz? Ele começa a descer e ele começa a lutar com esses lagartos. Ele luta contra eles no desespero, mesmo sem teias, ele luta contra eles no desespero. E aí ele consegue ali afastar alguns. Ele consegue ali afastar alguns e pegar a Gwen. Fala, não respira por nada. Saem correndo desesperados e vão para os esgotos. Por que os esgotos? Porque mesmo todo o oxigênio descendo, os esgotos, querendo ou não, é um pouco um local seguro. Ali tem água, igual você foi mostrado, né? Ali tem água e ali tem um encanamento, ou seja, não vai ser fácil aquele oxigênio entrar. É um tempo que eles vão ter. Então o Peter leva ela para os esgotos, luta contra alguns lagartos ali, consegue matar, vamos dizer assim, alguns, né? Não matar exatamente, mas desmaiar alguns lagartos, e eles também
tira aquele contato deles e algumas pessoas começam a se tornar humanos, mas logo esses lagartos eles retornam às ruas para não perder, claro, esse oxigênio, vamos dizer assim, até porque eles são meio burrinhos, mas eles não são tão burros assim. Peter ele consegue levar ela para um local mais ou menos seguro, como se fosse o covil onde estava ali o Dr. Curt Connors, e eles conseguem ficar em segurança, né, naquele pequeno momento. Então, eles precisam formar um plano, porque com certeza o Dr. Curt Connors, ele preservou o dispositivo Ganali para infectar todo mundo, e eu acho que ele nunca fez isso, que ele não vai fazer isso, ou ele simplesmente destruiu o dispositivo Ganali para que o Peter não consiga reverter a situação com uma cura para o lagarto. Naquele momento, tanto o Peter quanto o Gwen, eles sabem o que eles precisam fazer. Eles precisam criar um dispositivo para ser pelo menos parecido com o dispositivo Ganali e fazer engenharia reversa da infecção do lagarto. E para isso, cara, eles precisam chegar pelo menos na Oscorp, pelo menos algum centro de pesquisa que tenha os equipamentos suficientes para que eles consigam fazer isso. Nesse cenário todo, a única preocupação do Peter é Tia May. O que tá acontecendo com a Tia May? Será que a Tia May tá viva? Ele tenta ligar pra ela, mas tá sem sinal, afinal eles estão nos esgotos, não tem como ter sinal ali. Então, simplesmente, eles aguardam um pouco a situação, vamos dizer assim, esfriar, porque eles não podem fazer nada, mas eles sabem que eles precisam sair dali de alguma forma. E o Peter precisa recuperar as teias dele. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no meu canal, que você me ajuda imensamente. E se você quer uma parte 2 desse vídeo, deixa aí nos comentários, que eu vou estar lendo todos e vou estar conversando com vocês. E quem sabe eu trago uma parte 2 pra vocês. Beleza? Então é isso, valeu, até mais e fui!